Já pensou que as coisas que a gente acha super normais, tipo os nossos dentes, podem ter origens bem doidas? Tipo, você sabia que a formação dos dentes tem uma ligação inesperada com o surgimento de uns negócios meio estranhos na boca, tipo tumores? É isso que a gente vai explorar hoje. Olá, pessoal! E essa conexão inusitada é a chave para o nosso papo de hoje. Vamos mergulhar no mundo dos tumores odontogênicos, focando naqueles que se originam do epitélio, que é um tipo de tecido que reveste várias partes do nosso corpo, inclusive a boca. E pra gente desvendar esse mistério, vamos usar como guia um vídeo educativo super legal da Amanda Caramel, uma dentista que manda muito bem no YouTube. Aliás, valeu, Amanda, pelo material. O vídeo dela é dividido em duas partes, e hoje a gente vai se concentrar na primeira, que fala justamente dos tumores epiteliais. No próximo episódio, a gente explora os tumores mistos e os que vêm do ectomesênquima. Mas antes de começar a falar dos tumores em si, a gente precisa relembrar rapidinho como os nossos dentes se formam lá no comecinho da vida. Parece básico, mas entender essa odontogênese, como os dentistas chamam, é essencial para a gente decifrar os tumores odontogênicos. Exatamente. A gente precisa entender de onde vêm os tecidos dentais embrionários para poder classificar esses tumores de forma mais lógica. Imagina que a gente está montando um quebra-cabeça, cada peça tem um lugar certo, certo? Beleza, vamos lá. Odontogênese para leigos, só para a gente alinhar o raciocínio. A gente tem que saber quem é a mãe de cada tecido, não é? Nossa, é. Lá no início da formação do dente, a gente tem uma estrutura que parece um balãozinho de células, chamada órgão do esmalte. E esse órgão do esmalte, que tem origem epitelial, é quem dá origem ao esmalte do dente. Guarda essa. Esmalte vem do epitélio. E essa é uma informação crucial para entender os tumores odontogênicos. A gente vai ver como essa origem influencia tudo. Mas e os outros tecidos do dente, tipo a dentina e a polpa? Quem são os pais deles? Aí entra em cena a papila dentária, que já é de origem conjuntiva. É a papila dentária que forma a polpa e a dentina. E ainda tem outra estrutura importante nessa história, o folículo dentário, ou saco dentário. Ah, o famoso folículo. Ele meio que cuida do entorno do dente, né? Exatamente. Ele dá origem ao cemento, ao ligamento periodontal e ao osso alveolar, que são as estruturas que sustentam o dente no osso. Então, para resumir, esmalte é filho do epitélio, enquanto dentina, polpa e toda a estrutura de suporte vem do tecido conjuntivo. Show! Agora que a gente já refrescou a memória sobre a formação dos dentes, vamos falar dos tumores odontogênicos. O que eles são, na verdade? Os tumores odontogênicos são um tipo de neoplasia, que é basicamente um crescimento anormal de células. Mas calma, na maioria das vezes eles são benignos, ou seja, não são câncer. E a gente classifica eles em três grupos principais. Os que vêm do epitélio odontogênico, os mistos, que vêm tanto do epitélio quanto do tecido conjuntivo, e os que vêm do ectomesênquima. E essa divisão fez todo sentido, né? Porque o tumor meio que herda as características ou o nome do tecido de onde ele surgiu. Exatamente. Por exemplo, se a gente encontra um tumor que lembra o esmalte, ou que tem o nome das células que produzem esmalte, os ameloblastos, a gente já pode suspeitar que ele tem origem epitelial. Então vamos direto ao ponto. Os tumores epiteliais odontogênicos. Qual que é o panorama geral dessa turma? Bom, como o nome já diz, são tumores que se originam das células epiteliais envolvidas na formação dos dentes, e o ameloblastoma é o astro principal dessa categoria. O ameloblastoma é tipo o queridinho das provas, né? Ele é o mais importante e o mais cobrado, com certeza. E de onde ele surge? Ele pode aparecer em qualquer parte da boca. Na verdade, sim. Ele pode se originar de qualquer resto de tecido epitelial que sobrou da formação dos dentes. Pode vir da lâmina dentária, do órgão do esmalte, dos restos epiteliais de uma lacês, ou até da camada basal da mucosa oral. É como se qualquer célula epitelial esquecida ali pudesse em algum momento virar um ameloblastoma. Caramba! E ele é um tumor agressivo, daqueles que crescem rápido e causam um monte de problemas. Não, na verdade ele costuma crescer bem devagar, mas de forma invasiva, se infiltrando nos tecidos ao redor. E a boa notícia é que a maioria dos ameloblastomas é benigna, então tumor nem sempre significa câncer. Ufa, que alívio! Mas a Amanda falou de 3 tipos de ameloblastoma. Sólido, multicístico, unicístico e periférico. Qual a diferença entre eles? O ameloblastoma sólido ou multicístico, também chamado de convencional, é o mais comum. Ele pode aparecer em várias idades, mas a gente vê mais casos por volta dos 30 e dos 70 anos. A incidência é igual em homens e mulheres, mas ele é mais comum em pessoas negras. E ele tem alguma preferência por algum lugar na boca? Sim. Em 85% dos casos, ele aparece na parte de trás da mandíbula, no corpo e no ramo. Se você viu um caso parecido na frente da maxila, já é um sinal de alerta. Mandíbula posterior, anotado. E como o paciente percebe que tem algo errado? Ele dói. Normalmente ele se apresenta como um inchaço indolor, com o osso crescendo aos poucos. A dor e o fumigamento são raros. E como ele aparece no raio-x? Ele costuma ter uma aparência multilocular, ou seja, com várias bolhas ou áreas escuras. Se as bolhas são grandes, a gente chama de bolha de sabão. Se são pequenas e muitas, parece um favo de mel.
As bordas são irregulares e ele pode causar reabsorção das raízes dos dentes próximos. Mas a Amanda também falou que um amiloblastoma multilocular pode às vezes parecer unilocular no raio-x, né? Como a gente descobre essa pegadinha. Só vendo no microscópio mesmo. A biópsia é essencial para confirmar o diagnóstico e ver se ele é multilocular ou unilocular. Falando em microscópio, a gente tem dois padrões histológicos principais, o folicular e o plexiforme. Qual a diferença entre eles? No folicular, a gente vê ilhas de células epiteliais que lembram o órgão do esmalte, cercadas por tecido conjuntivo. As células na periferia dessas ilhas parecem ameloblastos e têm uma característica importante, a polaridade nuclear invertida. O núcleo fica na base da célula, em vez de ficar no topo. No centro das ilhas, as células são mais soltas, parecendo o retículo estrelado do órgão do esmalte. E no plexiforme? No plexiforme, a gente não vê essas ilhas definidas. As células formam cordões ou lençóis interligados, também parecendo ameloblastos, mas sem aquela polaridade nuclear invertida tão evidente. Entendi. Como se trata um ameloblastoma convencional? Por ele ser invasivo, o tratamento precisa ser mais agressivo para evitar que ele volte. A gente pode fazer a enucleação, que é remover a lesão, seguida de curetagem, que é raspar o osso. Em casos mais sérios, a gente faz a ressecção em bloco, que é remover um pedaço do osso. Só raspar tem um risco alto de recidiva de 50% a 90%. O ideal é remover com uma margem de segurança de 1 a 1 ao mergulho 5 cm de osso para diminuir essa chance. A boa notícia é que, apesar de ser invasivo localmente, ele raramente é fatal. Porque agora vamos falar do ameloblastoma unicístico. Ele é diferente, né? Ele parece como a única lesão cística no raio-x. Pode aparecer em pacientes mais jovens e a localização preferida continua sendo a mandíbula. Quais os sintomas? Ele também costuma ser assintomático, mas pode causar um inchaço grande. Uma coisa interessante é que ele frequentemente está ligado a um dente, incluso, que não nasceu. Tipo um cisto dentígero. Epa, e até parece um cisto no raio-X. Mas o que diferencia é o revestimento de células com características de ameloblastos dentro da parede do cisto. E o tratamento? Como ele é menos invasivo, o tratamento também é mais conservador. Normalmente a gente faz a enucleação e a curetagem, e a chance de voltar é bem menor, de 10 a 20%. E o ameloblastoma periférico, aquele que fica fora do osso? Esse é o menos comum dos três. Ele aparece nos tecidos moles que cobrem o osso. Como a gente reconhece ele? Ele pode ser confundido com outras lesões benignas, como fibromas ou granulomas. Aparece como um nódulo ou uma massa na gengiva ou na mucosa alveolar. Geralmente indolor e pequeno, com menos de 1,5 centímetros. A localização mais comum é a mandíbula posterior. Então a biópsia é essencial para ter certeza do diagnóstico, né? Com certeza. O exame no microscópio é fundamental. E a boa notícia é que ele costuma responder bem à remoção cirúrgica local e a chance de voltar é baixa, entre 1,20%. Beleza. Ameloblastomas dominados. Agora vamos falar do tumor epitelial odontogênico calcificante ou tumor de Pindborg. Que bicho é esse? Ele é um tumor peculiar porque tem características tanto do ameloblastoma quanto do tumor odontogênico adenomatoide, o TOA. O nome tumor de Pindborg é uma homenagem ao patologista que descreveu ele. Tipo o híbrido dos dois. Em alguns aspectos, sim. Ele é mais comum na mandíbula, na parte de trás, e aparece entre 30 e 50 anos. Também um inchaço lento e indolor. E no raio-x? No raio-x ele pode ser uma lesão única ou multilocular. O que chama atenção é que ele frequentemente está associado a um dente incluso. A característica marcante é a presença de calcificações dentro da lesão, dando um aspecto misto com áreas claras e escuras. Parece que tem flocos de neve dentro da lesão e quando está perto de um dente incluso, as calcificações formam um capuz ao redor da coroa. Capuz de neve, que visual! E o tratamento? Ele costuma ser menos agressivo que o ameloblastoma. A gente remove a lesão com uma margem de segurança de osso. Lesões na parte de trás da maxila podem ser mais agressivas, mas no geral, o prognóstico é bom, com metástase sendo muito rara. A chance de voltar é de uns 15%. Caramba, quanta informação. Acho que agora a gente tem um bom panorama dos tumores epiteliais odontogênicos. E o mais legal é ver como entender a formação dos dentes ajuda a entender os tumores. Sem dúvida. Saber de onde cada tecido vem facilita a classificação dos tumores. Por exemplo, sabendo que o esmalte vem do epitélio, a gente já deduz que tumores com características de esmalte provavelmente também vêm do epitélio. Faz muito mais sentido do que decorar um monte de nomes. É isso aí. E para quem acompanhou a gente até aqui, esperamos que essa imersão tenha sido super útil e esclarecedora. Você agora tem uma base sólida para entender esses tumores odontogênicos específicos. E fiquem ligados, porque no próximo episódio a gente vai explorar os tumores mistos e os que vêm do ectomesênquima, completando o nosso guia sobre tumores odontogênicos. E para finalizar, fica uma pergunta para você pensar. Considerando a variedade de tecidos na nossa boca, que outras coisas estranhas e inesperadas podem surgir por ali? Reflita sobre isso e até a próxima.